Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Você está no canal EBD, o canal de bênção para você. Quero agradecer a todos os irmãos que continuam, assistindo esse vídeo. E hoje nós estamos na 10ª lição, Vitória em Cristo, um tesouro sobrenatural. Nós temos como textual, mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Verdade prática. A nossa vitória vem de Cristo que consumou a obra da redenção na cruz do Calvário. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 6. Talvez você pode estar pensando aí, esse texto parece que não está em conexão com a vitória, mas está. A fé é uma das grandes vitórias do crente. Então nós vemos aqui, irmãos, que estamos já terminando praticamente esse trimestre e eu quero abordar com vocês aqui, falar sobre vitória em Cristo, que é um tesouro sobrenatural. Eu quero também trazer um erro que teve aí, irmãos, vai perdoando nós, porque houve um erro aí nos objetivos geral e nos objetivos específicos. Esse mesmo objetivo aí teve um erro que nós não percebemos, e é o mesmo objetivo geral da lição 2, que lá está falando aqui sobre a superioridade de Cristo. Então, uma das coisas que eu quero trazer para os irmãos, explicar, e nós estamos começando agora e muitas vezes o erro surge no meio do caminho, mas não é porque nós fizemos proposital não, foi um erro mesmo. E o erro foi meu, de eu não ter olhado essa parte aí. Os irmãos vão nos perdoando, mas nós vamos dar continuidade. Eu acredito que cada vez mais nós vamos errar menos, porque o erro faz parte do ser humano, mas apesar que erramos sem querer. Então vemos aí, está explicado que houve um erro aí no objetivo geral, que era falar só sobre vitória, expor a vitória na vida do crente, objetivo geral. E os objetivos específicos, nós vemos aqui, fala assim, para obter vitória, precisamos estar na plenitude do Espírito Santo. Então, houve um erro aí, os irmãos vão nos perdoando, que na próxima lição do trimestre do ano que vem nós podemos errar menos ou nada, Mas estamos aqui. Uma das coisas que eu fiquei surpreendido quando o pastor me ligou, falou, houve um erro aí nos objetivos, mas eu olhei aqui e estava errado mesmo. Mas os irmãos nos perdoam e na próxima nós vamos cada dia melhorando. Então a introdução fala assim, a vida cristã é cheia de experiências palpável, concreta e surpreendente. Você é a parte integrante de um corpo vivo e dinâmico que é o corpo de Cristo. A igreja não pode se transformar em um clube religioso ou uma sociedade espiritual. Ela é um organismo vivo do corpo místico de Cristo. A razão pela qual muitos não vivem uma vida vitoriosa é porque são indiferentes e acomodados. Então nós vemos aí em Hebreus capítulo 6, versículo 9, nós vemos que está falando da vida cristã. A vida cristã é cheia de experiências. Que experiência é essa? Através do momento que a gente passa com Cristo, nós vamos adquirindo experiência. A experiência, diz a Bíblia, que ela produz esperança, E a Bíblia fala que a esperança ela não traz confusão. Muitas pessoas falam que a esperança é a última que morre, mas no contexto da palavra de Deus, a esperança não morre. A esperança do crente ela é viva, eficaz e ela é uma dos objetivos geral, dessa lição, falar sobre a vitória. Porque para obter vitória precisamos ganhar o troféu, O troféu é como se fosse o término de alguma coisa quando nós reunimos para fazer algum objetivo para Deus e no final a vitória. A vitória do crente, irmão, nós estamos falando que é um dos segredos importantes para receber vitória. Nós temos que passar pelos parâmetros da palavra de Deus. E aqui nós sabemos, aqui no item, no tópico 1,
indiferentismo à vontade de Deus. Deus sempre está pronto, mas o indiferentismo, né, que traz um problema, a pessoa ser indiferente. A corda não quebra do lado de Deus, a corda quebra do lado do ser humano. Deus está sempre pronto a nos ouvir, a nossas orações, a nos ajudar na batalha que estamos batalhando para alcançarmos a vitória. Esse mundo, ela é uma luta, é uma guerra espiritual travada, mas no final nós vamos receber a vitória. Nós vemos aqui que Deus está sempre pronto. Deus está sempre pronto. O livro de Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Então, Isaías 59, versículo 1, está falando que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Que é encolhida quando está, não vai, uma mão encolhida, ela não dá nada para ninguém. Mas quando a mão está aberta, ela está ajudando alguém, ela está abençoando, né? Então a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está aberta. Então isso, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que através da palavra de Deus, nós estamos, nesse trimestre, estamos cada dia aprendendo, né? E vemos aí que esse versículo descreve outros pecados que impediram a bênção prometida de Deus para o povo. Então, a iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado é uma iniquidade na vida do crente e levanta um muro entre ele e Deus. Por causa dessa barreira, tal crente já não desfruta do favor de Deus, nem da sua proteção. Socorro ou livramento também, as orações não podem ser atendidas. A Bíblia fala que o crente, quando está em débito com Deus, está em pecado. Nós vemos aqui que Isaías 66, versículo 18, fala que as nossas orações não podem ser atendidas. Então, devemos ter muito cuidado. Muitos crentes hoje têm a oração interrompida porque está em falta com Deus. Então, vamos corrigir o erro, corrigir a falta, e nós vamos receber de Deus o troféu da vitória. É isso que eu quero dizer, a vitória é do povo de Deus, a vitória é de nós permanecermos firmes, né? Para chegar no lugar que Deus nos prometeu. Nós vemos aqui o subtópico 2, comodismo espiritual. O mundo está levando para a matança, e tu que está fazendo hoje, o que mais se ouve falar é de comodismo espiritual. Muitos crentes já não buscam mais a verdadeira água da vida. Fica envolvido com a lama, né? Então nós vemos muitos crentes hoje, está igual cari, gosta muito de lama. Crente não pode gostar de lama, e fica acomodado. Essa pandemia trouxe um prejuízo muito grande na vida dos cristãos, e acomodaram. Os irmãos podem ver que muitos crentes hoje deixaram de ir à igreja, estar sempre assíduo na igreja com a palavra de Deus, devido à desculpa da pandemia. Houve pandemia, houve perigo, muitas pessoas morreram. Mas muitas vezes a pessoa deixa de estar na igreja, mas vai no mercado, vai num banco, vai numa caixa. Então isso é mais uma desculpa. E eu quero dizer para os irmãos, fica envolvido com a lama do pecado, né? Muitos crentes hoje estão envolvidos, fica, né, desprovido da graça de Deus. Mas nós devemos buscar água viva, água que se encontra na fonte. Jesus reprova uma vida fria, morna ou gelada e sem ação espiritual. Essa é a descrição da condição espiritual de Laodiceia. O crente morno é aquele que transgride com o mundo. Aliás, transige, né? Transige com o mundo. E o seu comportamento se assemelha a uma sociedade ímpia ao redor. Professam o cristianismo, mas na realidade, espiritualmente, é desgraçado, é uma palavra difícil, e miserável, né? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18, que é um desgraçado e um miserável. Uma palavra difícil até para a gente falar. Mas é a palavra contrária, né?
É a palavra antônimo de graça. A palavra antônimo de graça, então, é desgraça. Cristo faz uma igreja uma séria advertência no tocante ao seu julgamento contra a mornidão espiritual. Cristo faz também um convite sincero para que se arrependam e seja restaurado a uma posição de fé, justiça revelada e comunhão. Então nós vemos aqui, o comodismo tem trazido um prejuízo muito grande na obra de Deus. Se acomodar, não, estou bem, vou ser crente em casa, está tudo bem, não, mas em volta está caindo muitas coisas em nossa volta e nós não percebemos. Então, irmãos, a partir desse momento, dessa palavra que eu estou dando aqui, os irmãos que estiverem acomodados, levanta e anda, porque aqui não é lugar de descanso. Miqueias falou no capítulo 2, versículo 10, que nós temos que levantar e andar, por causa da corrupção. Então, muitas pessoas hoje têm deixado de congregar, têm deixado de estar na casa de Deus, mas eu falo para vocês, vocês não vão receber o troféu, porque o troféu é para um vencedor, uma pessoa que está lutando. Então, a ordem de Jesus é estar, né? Levantai-vos daqui, é o que eu falei agora há pouco instante. A nação de Israel estava prostrada, desanimada e apagada diante de tantos ataques dos inimigos. Por isso Deus usou o profeta Isaías, trazendo gotas de encorajamento. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Né? Quando a pessoa se levanta, ele se resplandece. E a glória de Deus resplandece na vida do crente que levanta. Eu fico pensando, meus irmãos, todas as vezes que Jesus queria falar com alguém, ele mandava levantar. Né? Levanta-te, eu quero falar contigo, coloca de pé. E as pessoas prostradas não estão de pé, estão sentados ou deitados, acomodados, no lugar melhor que eles acham na vida, nessa vida carnal, é quando a pessoa está acomodada, é difícil. E o acomodado, ele não ouve muito conselho, não, porque aqui está bom, eu não posso mais prosseguir, mas se nós levantarmos, Deus tem uma vitória para mim, tem uma vitória para você. Nós não podemos deixar se levar, né, por tudo que acontece em nossa volta. Literal, que faz referência ao sono. Né? Aqui vemos, a palavra levanta daqui tem dois significados. Primeiro significado, literal, que faz referência ao sono e o desânimo. Implica a ideia de se erguer da posição em que se dorme ou que está desanimado. Então, o primeiro ponto aqui está dizendo que a palavra é literal, que faz referência ao sono, ao desânimo. Que a pessoa que está dormindo, ele está inerte. Ele não tem uma vida que está assida ali, contemplando alguma coisa, qualquer coisa que chega ele não vê. Então ele está ali dormindo, que a palavra de Deus está dizendo. E segundo ponto fala, figurado, faz referência à inatividade de uma vida que não produz. Traz o sentido de acordar, erguer e ficar de pé. Ninguém realiza coisa alguma enquanto estiver sentado, prostrado ou desanimado. É o que eu falei aqui há pouco instante. Então, essa palavra, ela manda que nós levantamos para receber o nosso troféu, a vitória. Jesus sempre dizia, aqueles que querem receber uma graça especial, levanta-te. Né? Então, Jesus mandou que o paralítico, no capítulo 9 de Mateus, que ele se levantasse. Né? Levanta e toma o teu leito. Ele não podia tomar o leite sentado ou deitado. Ele ia fazer como para tomar o leite. Então ele teria que pegar a sua cama, né, levantado e andar. Então nós vemos aí que a vitória na vida do crente é uma coisa especial. É um tesouro sobrenatural. Aquilo que vem de Deus. Então isso, irmão, importa que nós estejamos sempre prontos na casa de Deus. Qualquer lugar para nós estarmos sempre trabalhando, fazendo alguma coisa para Deus, porque a vitória vem depois, a vitória vem no final. Nós vemos aqui, segundo tópico, para obter vitória,
precisamos estar na plenitude do Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo. Só vai receber a vitória quem for obediente. Só vai receber a vitória quem estiver debaixo da mão de Deus, debaixo da graça de Deus. Então a vitória na vida do crente, nós temos que estar na plenitude do Espírito Santo. Então a plenitude é uma fase na vida do crente que ele tem que estar ali para receber aquilo que está esperando do Senhor, do Espírito Santo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A Bíblia está dizendo aqui que muitos crentes já estão tão acomodados, está acomodado com o mundo. O mundo hoje, irmão, nós não podemos conformar. Ah, não, o mundo hoje nós estamos no século 21 e o que importa é nós estamos acompanhando o mundo. Não, o crente não pode acompanhar o mundo. Aqui está falando no mundo no sentido figurado, viu, irmão? Que nós estamos em um mundo, num globo, mas é o sistema, nós estamos falando aqui do sistema do mundo que o crente não pode acompanhar. Tem pessoas que acompanham o sistema do mundo dentro da igreja. Quando surge uma moda, uma coisa assim, fala, não, está na moda, irmão. É isso que nós temos que banir da vida do crente, tudo aquilo que vier nos influenciar nessa vida aqui, porque o mundo, a Bíblia fala que ele jaz no maligno. E o crente não pode acompanhar o mundo aqui, não conformar com o mundo, não está ligado, né? Paulo deixa subentender aqui várias ideias neste versículo. Devemos conhecer que o presente sistema mundano ele é mau. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, devemos resistir às formas prevalecentes e populares de proceder deste mundo. Em lugar disso, devemos proclamar as verdades eternas. Viver na plenitude do Espírito Santo é andar em novidade de vida. Então, irmão, viver na plenitude do Espírito Santo é andar em novidade de vida. O crente tem que andar em novidade de vida. E tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador e com o tempo a vida dele vai tornando uma vida embaraçada, uma vida morna. E cada dia que passa, ele vai perdendo aquela virtude do Espírito Santo. Em lugar disso, devemos proclamar as verdades eternas. Viver na plenitude do Espírito Santo é andar em novidade de vida, é o que eu falei aí. Então, certamente, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que temos a verdadeira fé salvífica nele, andaremos em novidade de vida. O crente ele tem que estar sempre buscando o Senhor, sempre estar ligado nas coisas de Deus, para não perder, irmãos, as bênçãos, o diploma, a vitória. O crente ele não pode perder, porque muitos crentes hoje perdem qualquer coisa que vem na vida dele, leva ele, né? Nós não podemos ser dessa forma. Aqui o tópico, subtópico 2, diz assim: crescimento espiritual. Como a vida física tem fase, nascimento, infância, adolescência, velhice, da mesma forma também acontece com a vida espiritual. O crente espiritual é um processo. Aliás, o crescimento espiritual é um processo dinâmico e progressivo. Veja aqui, o nascimento físico resiste em cartório, já fosse resultado no cartório celestial, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Já podes provar o teu nascimento espiritual? Então o crente ele tem que provar, ele tem que ser registrado no cartório celestial. Nós não podemos ficar estagnado, procurando alguma coisa para estarmos defazendo as obras do Senhor. Nós temos que estar na obra de Deus sempre pronto, trabalhando e procurando, estar crescendo. Que o crescimento na vida cristã é uma das coisas que não pode faltar. Para receber a vitória, nós temos que estar em crescimento. Crescendo, buscando o Senhor. A Bíblia fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então vamos aproveitar a vitória do crente, está no crescimento espiritual. Cada dia ele tem que estar melhor. Cada dia está sempre melhorando na obra de Deus, sempre buscando.
Aqui fala, procurando a maturidade espiritual. Crente, ele tem que estar procurando madurar. Tem pessoas que aceitam Jesus, envelhecem na casa de Deus, mas ele é menino todo tempo. E nós não podemos ficar numa fase só. Aqui nós falamos de 4 fases, né, irmãos? 4 fases de crescimento. Nós temos que passar dessa fase e chegar na fase de amadurecimento. Na fase de amadurecimento é uma das coisas que precisa estar todos os crentes a alcançar a maturidade espiritual. Pode ser um desafio na vida cristã. Amadurecer espiritualmente falando é passar de a forma imatura de pensar e agir para a forma matura, aliás, madura, né? Então, em outras palavras, é trocar a mentalidade carnal pela mentalidade de Deus em sua palavra. Quanto mais uma pessoa é madura, mais ele depende de Deus. Então nós maduramos, mas nós nunca vamos perder a essência de estar precisando de Deus. O crente precisa estar todos os momentos precisando de Deus. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e estar sempre procurando amadurecer diante de Deus, né? Ficar toda a vida igual ao menino. E a Bíblia fala, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Depois que eu fiquei velho, agora eu vou fazer não posso mais fazer as coisas de menino, vamos fazer só as coisas de pessoas maduras, né? O item 3 fala assim, o sofrimento ensina. A descrição acerca de Jesus no livro de Hebreus. O escritor deste livro descreve que Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Aqui encontramos a expressão aprendeu pelo que padeceu, que denota o fato de que um termo filho não eximiu da necessidade de aprender como qualquer ser humano. A Bíblia nos diz que Jesus, fazendo-se semelhante ao homem, possuía todas as características de um homem, ou seja, era sujeito às mesmas tentações. Vejamos, nasceu como homem, viveu como homem, trabalhou e até cansou-se, dormiu, comeu e até pagou imposto. Então ele estava, na época que Jesus esteve aqui, ele estava na fase humana. A Bíblia diz que ele era 100% humano e 100% Deus. Mas ele não quis aproveitar da oportunidade de só aproveitar da vida como Deus, né? Então, uma das coisas que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus ele não aproveitou da ocasião. Ele era 100% humano e 100% Deus. Mas ele, quando chegou na dificuldade, ele passou como ser humano. Ele não desistiu, ele não aproveitou, não, eu sou Deus, vou pegar, eu vou passar isso aqui tranquilo, não. Ele passou como homem para dar exemplo para nós, a igreja do Senhor, que está preparando para encontrar com ele em breve no reino dos céus. Nós vemos aqui que essa oportunidade nós temos também de passar, né? E o sofrimento, irmão, nos ensina. Os irmãos podem prestar atenção, quando o crente está passando por sofrimento, ele fica mais mole, ele fica mais flexível, né? Quando o crente está tendo coisa assim, só vitória, ele fica mais do lado tranquilamente acomodado. É o que nós falamos há pouco instante. Então, quando vem a luta, ele chega mais aos pés de Jesus. Quando as ondas dessa vida vêm sobre nós, nós temos que abaixar para as águas desse mundo passar por cima. As ondas do mar são assim. Vem uma onda, você abaixa, ela passa por cima. O crente também é dessa forma, né? O Senhor Jesus não fugiu do sofrimento proposto, ele não fugiu. Ele sabia que ele aconteceria cerca de 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, ele vaticinou o sofrimento do Filho de Deus, né? Então, já 700 anos, o profeta Isaías já profetizava que ia nascer uma pessoa que ia tirar nós, né, do lamaçal do pecado e trazer para um lugar santo, uma rocha santa. Então, o sofrimento nos ensina. O 3 e o 2 aqui fala assim, o sofrimento quebranta. Então, o sofrimento, irmão, é uma das coisas que não pode faltar
né, na vida do cristão, porque o sofrimento ele faz com que uma perfeição na vida das pessoas e acabam endireitando ele, colocando na rota certa. Então, a palavra de Deus fala aqui, o sofrimento quebranta. Que a pessoa que está passando pelo sofrimento, ele tem de estar sempre buscando para receber a vitória. Então, a vitória é através do programa de Deus, do curso, vamos falar assim para os irmãos entenderem melhor, né? Nós vamos fazer uma prova, se nós ganharmos nota, nós vamos ser um vencedor. Vamos receber um diploma, vamos receber uma vitória, né? Então que Deus abençoe os irmãos. A conclusão fala assim: nesta lição abordamos sobre a vitória do crente neste mundo. Sabemos que passamos por lutas e provações, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nosso alvo é o céu. Em breve Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, aqui a Bíblia está dizendo que um dia tudo isso vai passar. A luta, vai passar o choro, a dor. Em breve, irmão, nós vamos ancorar no porto celestial e vamos receber o nosso galardão, a nossa vitória de estarmos fazendo a obra de Deus cada dia. Que Deus venha abençoar os irmãos. E como eu disse aí, né, sobre o erro que teve nessa lição, mas os irmãos vão entender aí que não foi proposital. Eu peço que me perdoa, que na próxima lição, né, no próximo trimestre do ano que vem, não vai acontecer isso, não vai vigiar mais, né? Que Deus abençoe. E eu quero agradecer os irmãos, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um e fica todos na paz do Senhor.